Vocês já devem ter reparado a iluminação na cor roxa em alguns pontos aqui em Blumenau, como na Prefeitura, Ponte de Ferro, entre outros lugares. Isso acontece em prol do Março Roxo. Serve para conscientizar todos nós sobre a epilepsia, uma doença neurológica crônica grave que afeta atualmente mais de 3 milhões de brasileiros. Para esclarecer mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a coordenadora da campanha, embaixadora também de Santa Catarina, oficial pela Associação Brasileira de Epilepsia, Adriele Bueno. Boa tarde, Adriele. Boa tarde Blumenau. Bem-vinda então para falar de um assunto tão sério, né? Como que a gente identifica os primeiros sinais de uma pessoa com epilepsia? Na verdade, existem dois tipos de epilepsia, né? De situações que podem ocorrer a epilepsia. É genético, quando ao nascer, genético, ou através de um trauma, né? Um trauma vascular que ao decorrer pode acontecer. Uma convulsão, existem vários tipos de epilepsia, na verdade. Então, o meu caso é de convulsões, né? Eu comecei com 9 anos, eu hoje tenho 38 anos, na minha situação eu tomo remédio, ela não tem cura. E existem casos que é possível através de cirurgia. E você não sabe quando vem alguma situação ali? Eu sei, no meu caso a minha epilepsia ela informa, ela avisa, alguns dias antes eu sinto alguns sintomas. Por exemplo? Por exemplo, eu sinto gosto na boca, eu tenho a perca de movimento na parte interna da perna, eu perco o movimento na parte direita, porque o meu problema de saúde neurológico está no lado esquerdo, então afeta o contrário. Então eu sei quando vai me dar uma crise convulsiva. Eu tenho dormindo, na maioria das vezes, eu nunca tive fora de horário, geralmente é quando eu estou para acordar ou na madrugada. E tem um tempo de duração de uma crise de epilepsia? Por exemplo, a minha é de 1 a 2 minutos. Fora isso, passando de 3 minutos já se torna grave, é aconselhável chamar o Corpo de Bombeiros, o SAMU, está encaminhando até o hospital, porque uma crise não pode passar de mais de 3 a 4 minutos. Além do tremor, tem convulsão? Isso, as convulsões são tremores, a pessoa desmaia, algumas pessoas salivam, né? Dá a impressão de que você está engolindo a língua, mas isso é só um mito, nós não engolimos a língua. Olha, isso é bem importante esclarecer, né? Esses mitos acabam aparecendo e muitas vezes confundem as pessoas, fazem com que a gente tenha uma leitura da doença de um jeito diferente, né? Então, isso é um mito. É um mito. Jamais segure a língua, porque você vai poder estar machucando, levando uma mordida. Não segure a pessoa também, porque no outro dia ela vai se sentir dolorida. Já aconteceu comigo, apenas você, caiu, teve uma convulsão, você segura no braço, afasta algum móvel que está ali e deixa a pessoa se debater livremente. Deixa passar. Deixa passar. Agora, Adriele, a gente está conversando contigo, que está com cerca de 30 anos administrando a doença, né? Agora, imagina para uma família que, de repente, está aí nos acompanhando e teve um diagnóstico recente ou está vendo alguns sinais, alguns sintomas. Qual que é o alerta que a gente deve fazer? O primeiro alerta e o mais importante é procurar um neurologista, procurar um médico, porque a gente fica muito naquela história assim... Acho isso, acho aquilo, a internet informa coisas que às vezes não ajuda, só atrapalha. Então, em qualquer sinal de uma epilepsia, de uma convulsão, tem bebês, eu já vi situações de bebês tendo convulsões e que os pais não perceberam, né? Então, procure o pediatra, procure um neurologista que de forma, agora como a gente tem o fácil acesso aos celulares, faz uma filmagem. Antigamente, há 30 anos atrás, não tinha isso. Né? A gente tinha que chegar no consultório e informar o que aconteceu. Mas com o celular em mãos, filma, faz uma fotografia, olha, meu filho... avaliar, para o né? médico ter um diagnóstico, né? Para conseguir dar o diagnóstico correto com a medicação. Em alguns casos, ao decorrer com o tempo da medicação, a doença até pode ir embora. Adriele, falamos da doença, agora vamos falar das ações, né? Da importância de se ter um mês, que é o Março Roxo, para conscientizar sobre a epilepsia. Quais as ações estão sendo realizadas? Então, a gente teve a pintura da ponte na frente da Fundação Cultural. Iríamos ter também o piquenique, porém não foi possível que o tempo, esse mês não ajudou muito, mas eu quero fazer ainda.
Ontem a gente teve a tenda da informação que foi muito bacana, foi lindo. Teve a participação de muita gente, muitas pessoas perguntando, eu conseguindo passar informações, folders, para estar acompanhando pelas redes sociais. Eu pretendo trabalhar o ano inteiro, né, na programação, pretendo o ano inteiro estar trabalhando, não quero parar em março. Foi, né, ontem durante a rota de lazer, né? Isso. Então esses esclarecimentos, até a gente está acompanhando algumas imagens da ação de ontem, mas também, como você comentava, a prefeitura na cor roxa, né? Isso. E outras ações aí. Isso mesmo, a gente foi abraçado, na verdade, pela rota de lazer. Foi muito lindo, assim, todo mundo veio ali para dar um abraço na gente, assim, né? E a gente escuta tantas histórias. Nossa, eu tinha, mas eu não queria falar, eu tenho vergonha. E o que a gente precisa é acabar com preconceito. Uma pessoa com epilepsia, dependendo do grau da epilepsia, ela pode ter uma vida normal. Eu passei por vários estágios. Eu sou mãe, tenho um filho de 18 anos, tive a gestação, consegui tirar minha habilitação. Hoje sou pedagoga de educação especial, isso me move, é o meu amor. E eu quero estar dentro da escola para estar passando essas informações e conscientizar, informar. Se a gente conseguir educar as crianças de pequenininho, nós vamos criar, né, jovens e adultos conscientes e sem preconceito. E como você falou, né, administrar a doença, entender que ela existe, tratá-la da forma adequada, com um especialista, com um neurologista, com acompanhamento, mas também entender de que é possível ter qualidade de vida. Sim. E atividades normais, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que eu estou curada, né? Eu tomo meu medicamento, faço tudo certinho, a minha qualidade de sono, ela tem que ser uma qualidade muito boa, porque o sono para mim é importante. Na verdade, a partir do momento que você aceita a doença, para mim não foi fácil aceitar. Hoje, para mim, é um grito. Eu tenho epilepsia, eu não tenho vergonha, porque eu tinha que chegar no meu local de trabalho e não contar que eu tinha epilepsia, senão eu não ganhava vaga. Né? Hoje eu sou funcionária pública, trabalho na prefeitura, sou professora e hoje eu posso colocar lá no meu currículo que eu tenho epilepsia. Eu quero que muitas pessoas consigam isso. E está encorajando outras pessoas, exatamente, até com o teu depoimento aí que estão nos acompanhando. Exatamente. Para que mostrar que é possível mesmo, é possível, né? Uhum. Mais alguma ação prevista ainda no Março Roxo? Algum convite, um contato que você possa deixar para a família que está aí querendo mais informações? Olha, pode me procurar pelas redes sociais, que é o Março Roxo Blumenau SC. Lá eu respondo todo mundo na maneira da chegada de perguntas. Tem o meu celular também, que a gente tem um grupo de apoio, que é o 992912502. Pode também me chamar, que a gente está adicionando ao grupo, porque uma ideia, uma mãe, às vezes uma mãe só quer ouvir um carinho, né? Quer trocar uma informação. E por falar em mãe, a gente acabou de receber uma participação, eu não sei de quem é, mas estão preparando aqui uma pergunta para você relacionada à epilepsia e estão preparando ali o pessoal da produção porque tem participação do público. O pessoal acho que já está prestes a colocar aqui, vamos ver, aqui no telão. A Fábio, olha Fábio, puxa, perdi meu filho para uma crise epilética fulminante há 3 anos. Ele estava sendo tratado. Puxa, Fábio, meus sentimentos, é complicado e por isso que a gente percebe a importância de falar da doença, né? É muito importante, tá vendo? Sinto muito, Fábio. Realmente, é raro os casos da epilepsia que chega à morte. Quando eu era mais jovem, eu tinha medo de morrer. Tanto que o meu neurologista, que foi por um bom tempo, o Dr. Natel, Dr. João Natel, um abraço para ele. Ele cuidou de mim na minha gestação. Eu sempre perguntava, doutor, tem perigo de eu não retornar à convulsão? Ele dizia, não, Adri, você não tem perigo de morrer. Mas, claro, cada caso é um caso, tem que ser estudado se ele não tinha uma outra patologia, né? Alguma outra coisa que incubasse isso também. Sim. Então... E aí hoje você faz esse trabalho também de rede de apoio, né, Fábio? Mais uma vez, os nossos sentimentos, eu sei que já foi há 3 anos na tua mensagem, mas é muito impactante para a gente receber isso, ainda mais um programa ao vivo, e a gente se solidariza, mas ao mesmo tempo traz esse tema como importante. A gente precisa discutir isso, Foi né, importante o comentário dela, né? Porque isso mostra que a gente precisa falar desse assunto. Muito. A gente precisa muito nas escolas estar falando. Eu terei reunião com os diretores dia 19 de abril. Quero levar para as escolas. Eu me sinto na obrigação como pedagoga. É os nossos filhos que estão lá, os nossos netos, né? Então, assim, eu hoje alcancei os meus objetivos, que é um trabalho, uma habilitação, né? A minha gestação. Mas quantas pessoas pensam, será que eu vou poder?
Eu queria, assim, passar coragem. É claro que tudo dentro do limite, com a medicação, com o acompanhamento médico, tudo dentro das recomendações médicas, mas dizer que pode sim, é possível. Tá certo. Adriele, muito obrigada pelas informações. Eu tô aqui, vou pedir até para enquadrar com o bottom do Março Roxo. O mês ainda não acabou, ainda tem mais uma semaninha, então se você puder, participe aqui, ó, epilepsia, e se fosse você, então se informe. Mais uma vez, passa pra gente o Instagram então da campanha para que as pessoas busquem informação. É Março Roxo Blumenau SC. Março Roxo Blumenau SC. Adriele, obrigada pelas informações, por trazer esse assunto aqui pra gente. Obrigada. Obrigada.